Olá a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nós vamos dar continuidade a uma série de meditações que nós começamos na semana passada sobre os Salmos 37. Nós temos falado sobre o tema para terminar bem, conselhos para terminar bem. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um dos conselhos que Davi nos dá aqui nos Salmos de número 37. Nós vamos falar aqui sobre 4 conselhos que podemos destacar aqui neste salmo para que possamos terminar bem a nossa carreira em Deus aqui na terra. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de destacar hoje fala sobre aprender a lidar com a vida em Cristo. Quero ler aqui um versículo do Salmo 37, versículo de número 8, que diz o seguinte: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. A vida moderna ela é marcada por muitos desafios, não são poucos. E além desta marca dos muitos desafios, a vida moderna também é marcada por desafios constantes. Os períodos de descanso parecem se encurtar cada vez mais. São muitas pressões que nós sofremos o tempo todo. São pressões profissionais, são pressões nas mais diversas esferas de relacionamento que nós podemos ter. E nesta experiência de vida relacional, nós podemos nos deparar com experiências semelhantes a que Davi se deparou aqui e que o levou a compor este salmo. Davi, ele escreve este salmo em um momento de vida em que ele já estava com a idade avançada, já era um homem experiente e que havia passado por muitas experiências, sendo que uma delas é a experiência de testemunhar a prosperidade do ímpio, testemunhar e sofrer na própria carne as consequências de ações injustas vindo de pessoas descritas como Davi neste salmo como o iníquo, ou seja, aquele que pratica a iniquidade, aquele que desvia do caminho de uma forma intencional e de uma forma consciente. Então, na nossa vida, e nas nossas mais diversas experiências de vida, e nos mais diversos círculos de relacionamento, nós estamos sujeitos a lidar com estas experiências de injustiças. Estamos sujeitos a lidar com pessoas iníquas. Estamos também sujeitos a testemunhar a prosperidade do ímpio. Então, hoje, de uma forma muito intensa, nós estamos vendo essa prosperidade se dando na vida deste perfil de pessoas que estão ao nosso redor. E muitas das vezes o justo, ele é chamado de bobo, ele é chamado de alguém que não é esperto por não viver orientado pelas leis deste mundo, que leva a pessoa a estar em um estado de prosperidade, mesmo que seja de forma imoral, mesmo que seja de forma ilícita, mesmo que seja de uma forma pecaminosa aos olhos do Senhor. Muitos prosperam, mas os caminhos são caminhos condenáveis por Deus. Então hoje nós vivemos estas muitas demandas de vida, essas muitas experiências de vida que tentam e provocam a nossa alma. E uma das provocações que a nossa alma sofre se dá no que se refere à ira. Então aqui Davi, ele vai falar sobre a ira, vai falar sobre a fúria, vai falar sobre a irritação. Dificilmente nós não ficamos irritados ou irados diante de tanta injustiça que nós estamos testemunhando hoje.
justiças de ordem global, injustiças de ordem nacional, esta que nós estamos testemunhando hoje, injustiças de ordem pessoal, familiar. Então, são nas mais diversas esferas da realidade humana, nós podemos contemplar, ver de uma forma muito intensa essas injustiças acontecendo, e ao passo disso parece haver uma permissão para que o iníquo continue prosperando nesse caminho. E diante disso somos tomados por uma angústia, por uma tristeza, por irritação. Então Davi, ele também experimentou estas coisas, e ele vai então trazer aqui alguns conselhos a respeito então de como lidar com a vida. Aqui nós aprendemos nessa primeira lição de que a vida, ela é assim. Esse texto ele foi escrito aí há 3.000 anos atrás, e os tempos eles passaram, impérios surgiram e caíram, o homem vem avançando no conhecimento, na cultura e nas mais diversas esferas da ciência, mas ainda assim parece que algumas coisas não mudaram. A vida, ela continua impondo sobre nós determinadas situações que nos levam a esse lugar de tentação, onde somos tentados a sermos aí guiados pela ira e por esses sentimentos de furor, de indignação. E aí, como que nós vamos resolver isso? Então aqui Davi, ele vai nos trazer esse entendimento de que a vida, ela é o que é, e ela impõe situações sobre nós as quais nada podemos fazer. Nós que devemos aprender a lidar com a vida como ela é. Ou nós vamos lidar com a vida governados pela ira, pelo furor, por uma indignação que vai se desdobrar em uma ação infortúnia, né? Uma ação baseada em muito pouca sabedoria, ou nós vamos governar a nossa vida pela palavra. Então Davi aqui ele vai nos dar um conselho sobre como lidar com a vida. Uma das formas de lidar com a vida e com situações como esta é com serenidade. Então o texto aqui, ele diz assim, olha, evite a ira, rejeite o furor, não se irrites, seja sereno. E aqui nós nos perguntamos, mas como não ficar irritado diante dessas coisas? Como não ficar irado diante dessas coisas? Davi aqui, ele não está negando o sentimento, mas Davi está aqui nos ensinando a lidar com esses sentimentos. E aqui Davi, ele vai fazer um alerta, ele vai dizer assim, olha, deixe essas coisas, isso só vai levar ao mal. Ou seja, o maior perdedor nessa relação entre o justo e o injusto é o justo, se ele se deixar ser governado pela ira, pelo furor e por outros sentimentos que podem levá-lo então a um lugar de fracasso, de derrota, de adoecimento de alma. Então, quando aqui Davi ele diz evite essas coisas, deixe essas coisas, Davi está dizendo e alertando, deixa a ira, deixa o furor, porque o maior perdedor nessa relação será você mesmo. E como lidar então com a ira, como lidar então com o furor e com essa indignação? Com a serenidade. A palavra serenidade aqui no latim, né, ela nos traz uma ideia interessante, né? Ela vai nos trazer uma ideia assim de tranquilidade, um ambiente sem nuvens, um ambiente sereno. Ela vai falar vai nos trazer um significado que vai remeter a um estado de tranquilidade. Ou seja, a serenidade, ela fala sobre um estado de alma, fala sobre um estado de serenidade, fala de nos colocarmos em um ambiente onde o céu está limpo,
ou seja, um ambiente onde nós teremos condições de discernir melhor o ambiente o qual nós estamos inseridos. Então, em um ambiente provocador, tentador, nós lidamos com eles, lidamos com a vida por meio da serenidade, nos colocando, então, neste ambiente de céu limpo. Quando vem a ira, quando vem um furor, o céu fecha. As nuvens escuras cobrem o céu, cobrem o sol, mas a serenidade dispersa essas nuvens. Ela dá lugar ao sol que traz a luz e que vai nos trazer uma visão mais clara da realidade. Então, serenidade fala sobre tranquilidade e fala sobre clareza. Quero encerrar então essa devocional de hoje falando sobre isso, sobre a sabedoria que a palavra de Deus nos traz, sobre como lidar com a vida. Uma das formas de lidar com a vida é com serenidade. A palavra de Deus aqui nos diz, lá em Isaías, capítulo de número 30, versículo 15, o texto diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então o profeta aqui está denunciando uma escolha, uma decisão que o povo estava tomando naquele momento. Um povo que estava se permitindo ser levado por sentimentos que iria levá-los a um estado de desordem, de adoecimento, de morte. Mas a palavra profética aqui diz: o descanso, a salvação está na tranquilidade e na confiança que vem do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor, que você coloque aí a sua alma diante do Senhor e que você seja tomado por esta serenidade que o Espírito Santo de Deus pode gerar na nossa alma. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia, essa semana que está começando agora. Deus, são muitas as notícias, são muitas as experiências, são muitos os relacionamentos, são muitas as pressões que estamos vivendo hoje. Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós com teu Espírito, renova em nós o poder para que possamos, ó Deus, em dias de céu fechado, de nuvens escuras, ter a serenidade necessária para discernir o ambiente e lidar melhor com a vida como ela é. Nos ensina a lidar com a vida como Cristo tratou com ela. O Filho tratou no Pai. Nós queremos tratar em Cristo, queremos tratar no Senhor. Nos dê essa sabedoria, nos dê poder. Eu quero orar pelas vidas agora que estão sendo tocadas por estas palavras, almas inquietas, almas agitadas. Deus, em nome de Jesus, que a serenidade que vem do alto venha tomar cada espírito e que o Senhor venha apacentar cada alma aflita hoje em nome do Senhor Jesus, que encontrem descanso no Senhor, a serenidade necessária, a tranquilidade, a confiança para que possa encontrar na serenidade a força necessária para prosseguir. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor irá fazer em nome de Jesus. Amém. Que Deus então te abençoe e que te dê uma semana abençoada, vitoriosa em Cristo. Que Deus te abençoe.